Meus irmãos, que privilégio poder partilhar com vocês, nesta noite tão linda, com o povo de Deus aqui reunido, a preciosa palavra de Deus. Quero cumprimentar os irmãos queridos, obreiros, pastores, a todos os irmãos e irmãs, ao nosso ilustre prefeito da cidade. Deus abençoe a todos nós. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 1. João, capítulo 1. E vamos ler do verso 1 ao verso 14. Só peço a gentileza à igreja para que, após a leitura do texto, não feche sua Bíblia. Eu preciso que você acompanhe comigo a exposição desta passagem. Antes, porém, de ler o texto, permita-me algumas considerações. Em primeiro lugar, os estudiosos da Bíblia afirmam que o Evangelho de João é a obra literária mais importante da história da humanidade. E eu estou inclinado a crer que eles têm razão. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas. E nenhuma obra jamais foi tão distribuída e largamente distribuída no mundo do que o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Este evangelho foi escrito quando os demais evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Este evangelho foi escrito quando todos os demais apóstolos já estavam mortos, e todos mortos pelo viés do martírio. Este evangelho foi escrito no final do 1º século, para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia perniciosa, chamada gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês bem sabem que, embora o Império Romano tenha dominado o mundo politicamente, não dominou-o na questão da filosofia, do pensamento. E o pensamento grego continuou permanecendo. E um dos pilares do pensamento grego era o chamado dualismo. Ou seja, para os gregos a matéria que você vê, que você toca, era essencialmente má. O espírito invisível, imaterial, era essencialmente bom. Assim, os gregos negavam doutrinas essenciais do cristianismo, como a criação, a encarnação e a ressurreição. Para uma mente grega, Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo. Porque você tinha um corpo físico, material, e ele tinha. E se para eles a matéria era essencialmente má, então ele não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, então ele não podia ser Deus. Então começa a se negar a divindade de Cristo no final do 1º século. E João escreve este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, e não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. Então aqui, na introdução deste evangelho, João vai abrir as cortinas da eternidade. João vai acender os holofotes no palco da história, e João vai revelar-nos o nosso glorioso Redentor. E João o faz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu.
Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Quando João abre as cortinas da eternidade para revelar-nos Jesus, ele quase nos tira o fôlego já de começo, porque ele começa assim: no princípio era o Verbo. Vocês que certamente têm uma boa noção da língua portuguesa, percebem aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Ele não diz que no princípio foi o Verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o Verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o Verbo já existia. Portanto, o Verbo preexiste ao princípio, preexiste à criação. Se ele preexiste ao princípio, então ele é eterno. E como eternidade é um atributo exclusivo de Deus, então o Verbo é Deus. Raramente você vai encontrar na literatura mundial um autor defendendo uma tese e provar a sua tese na primeira declaração do seu texto. Você e eu entendemos um pouquinho de tempo, mas nós não entendemos bem o que é eternidade. E eu explico. Imagine você que você conseguisse tirar de 1 milhão de anos um único dia. Você não teria mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio. Mas eu lhe pergunto, e se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se você tirar 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não entendemos tão bem o que é eternidade. Sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus, e se o Verbo é eterno, então ele é Deus. O Verbo estava com Deus. Essa expressão significa ele estava face a face com Deus. Ora, se Deus é um ser pessoal, e Deus é, se o Verbo estava face a face com ele, logo o Verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João prossegue e diz: e o Verbo era Deus. Não apenas um ser inferior a Deus, como pensar a área de Alexandria, não apenas um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, tendo os mesmos atributos e realizando as mesmas obras. Então, eu preciso concordar com o pensador cristão C.S. Lewis, quando disse o seguinte: com respeito a Jesus, você só tem 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Porque se ele não é quem ele disse ser, então é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, bom, então é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Pois só ele pode dizer: quem me vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Só nos resta, portanto, fazer o que Tomé fez: curvarmos-nos aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. O Verbo é eterno, o Verbo é pessoal e o Verbo é divino. Mas o verso 2 nos diz que ele estava no princípio com Deus. E a pergunta é: que princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando os céus e a terra foram criados, o Verbo estava lá. O nosso glorioso Redentor estava lá. Mas não estava lá passivamente, porque o verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é espantoso, porque este texto põe por terra teorias tão populares ainda em nossos dias. Por exemplo, esse versículo reprova a ideia de que a matéria é eterna, como pensavam os gregos. Não, a matéria não é eterna. É eterno, só Deus o é. A matéria foi criada e criada pelo nosso glorioso Redentor. Segundo,
Esse texto reprova a ideia de que o mundo surgiu espontaneamente. A teoria da geração espontânea não está calçada na verdade. Perdoem-me da expressão. Esse mundo não pariu a si mesmo. Esse mundo não deu origem a si mesmo. Esse mundo não surgiu de vontade própria. Este mundo foi chamado à existência pela palavra onipotente do Verbo. Terceiro, esse versículo reprova a teoria do Big Bang, de que o mundo surgiu mediante uma mega explosão cósmica casual. Não. O caos não produz o cosmos. A desordem não produz a ordem. Seria mais fácil lançarmos para o ar 1 bilhão de letras e elas caíssem como uma grande enciclopédia do que imaginar que uma mega explosão cósmica deu origem a esse universo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Eu posso até lhes garantir que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Pense comigo, por que nós estamos aqui no planeta Terra? Será que uma explosão casual nos deixou aqui? Será que nós acertamos milhares de vezes na loteria? Ou será que tem um propósito? Notem comigo, nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais longe do sol, morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do sol, morreríamos queimados. Não foi uma explosão casual que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Pense comigo na Lua. Vocês sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi uma explosão casual que deixou a Lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas esse texto reprova ainda, em quarto lugar, a teoria da evolução. Vocês bem sabem que em 1859, Charles Darwin lançava o seu livro A Origem das Espécies em Londres. E de lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. O próprio livro de Darwin tem cerca de 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos, 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 suponhamos. Criacionismo, meus amados irmãos, não é matéria de religião. Criacionismo não é artigo de fé. Criacionismo é artigo de ciência. O que você e eu cremos pela fé não é que o mundo foi criado. O que você e eu cremos pela fé é que o mundo que foi criado por Deus. Isso é fé. Então, podemos afirmar com todas as forças da nossa alma: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Numa reunião de estudo bíblico como essa, não tem nada mais importante para nós do que parar e refletir sobre quão grande é o nosso glorioso Redentor. Quão magnífico ele é, quão majestoso ele é, quão digno de glória ele é. Se vocês prestarem atenção no culto desta noite, todas as músicas praticamente que cantamos aqui e que ouvimos aqui, exaltaram o nosso glorioso Redentor, mostraram quão grande ele é, quão majestoso ele é, quão poderoso ele é, quão magnífico é o seu nome. Quando o profeta Isaías estava escrevendo, falando sobre o Messias, porque é um texto messiânico, ele diz que este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Vá aqui no Atlântico, tente esvaziá-lo com um baldinho. Veja quanto tempo você vai levar. Pois o seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. O seu glorioso Redentor pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu glorioso Redentor mede os céus a palmos.
O seu glorioso Redentor espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. O seu glorioso Redentor olha para as nações da terra, as grandes potências econômicas e militares da terra, e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o nosso glorioso Redentor. Agora pergunte para um astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua inteligência, qual é o tamanho deste universo? Se ele for honesto, ele vai responder assim: eu não sei. E quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta. Ele está afirmando que nenhum homem é capaz de afirmar com exatidão qual é o exato tamanho do universo. Isso é uma matéria em aberto. Agora você e eu sabemos. Sabemos que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas o que os cientistas sabem e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Conforme disse Abraham Kuyper, primeiro-ministro da Holanda, não há um centímetro desse universo onde o nosso glorioso Redentor não possa dizer: isso aqui é meu, eu estou aqui, eu criei isso aqui, e eu sou dono disso aqui. Este é o nosso glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Pergunte. E ele vai responder: eu não sei. O que eles já sabem e afirmam é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia. Encha a concha da sua mão de areia. Tenha paciência de levar para casa e botar numa tábua de vidro e contar quantos grãos de areia você consegue colocar na concha da sua mão. Nas férias passadas eu fui fazer isso. Enchi a mão de areia. Estava em Guarapari, no Espírito Santo. Comecei a contar. 1, 10, 20, 50, 100, 200, 400, 600. Eu parei. Não tinha nem começado a contar ainda. Há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o seu glorioso Redentor não apenas criou todas elas. Ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Até o século passado nós estávamos pasmos com a grandeza do macro-universo. De lá para cá, nós estamos boquiabertos com a grandeza do micro-universo. Hoje nós estamos boquiabertos com a nanotecnologia. Hoje nós estamos impressionados que você pode empacotar todos os dados genéticos dos mais de 8 bilhões de habitantes do planeta na cabeça de um alfinete. Se você chegar em casa e pegar uma folha tão tenra quanto esta aqui, lá no seu quintal, esta folha é mais complexa do que a cidade de Jaboatão dos Guararapes. Se você pegar um ovo e quebrá-lo, aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard na área de oftalmologia, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Descobriu que nós temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais,
que em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados todos os seus dados, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele e o seu temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA, que dá para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde o Dr. Lowy vai afirmar que códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não se originam de uma explosão cósmica, códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando nós vamos para o verso 4, João quase nos tira o fôlego de novo, porque ele diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Isso significa que tudo que tem vida, anjos, homens, animais, voláteis, terrestres e aquáticos, o universo, enfim, só tem vida porque recebeu vida dele. Mas alguém pergunta: mas então quem criou Deus? Resposta: ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta: mas então quando é que ele passou a existir? Resposta: não, ele não passou a existir, ele é eterno, ele é o Pai da eternidade. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite é uma prova indubitável que Jesus existe, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Se ele fechar a torneira do oxigênio, nós caímos e viramos pó. Mas João diz que ele é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso é magnífico. Sabem por quê? Porque não tem páreo para Jesus. Ninguém ameaça Jesus. A tentativa de escarnecer de Jesus nas Olimpíadas, isso é pífio para ele. Ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda no inferno. Ele é o Senhor do universo, ele está sentado no trono, ele quem levanta reinos, ele quem abate reinos, ele quem levanta reis, ele quem faz reis a piares do poder, ele quem dá vida, ele quem tira vida, ele quem enriquece, ele quem empobrece, ele quem exalta, ele quem abaixa, ele é o soberano Senhor do universo. Ele é a luz, e nem você nem eu jamais vimos e jamais veremos, aqui ou em qualquer lugar, em qualquer tempo, a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Aonde Jesus Cristo chega, chega a cura, chega a libertação, chega a salvação, chega a redenção, porque Ele é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Louvado seja o seu nome. Eu disse para vocês no começo, que João escreveu este evangelho para provar uma tese. E até aqui no versículo 5, ele provou essa tese de duas maneiras. Ele é Deus, primeiro, porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Segundo, ele é Deus, porque ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador, ele é o doador e mantenedor da vida. Ora, se ele é isso mesmo, e ele é, então eu preciso dizer algo para vocês nesta noite. Ninguém pode sair daqui hoje neutro em relação a Jesus. E eu vou propor um paradoxo, e dizer a você no paradoxo que você e eu, e nós, somos escravos da nossa liberdade. Eu vou ilustrar o paradoxo. É como se você estivesse numa canoa, rio abaixo, à beira de um abismo. Você tem que tomar uma decisão. Ou você salta da canoa e nada até a margem, ou você rema e ancora a canoa num lugar seguro,
Ou você finge que não tem abismo e fica dentro da canoa, até ser esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer, é tomar uma decisão. Mas talvez você veja aqui hoje, e você é bem-vindo aqui, e talvez você esteja acompanhando todo o raciocínio deste culto, e aí no seu coração você esteja dizendo assim: bom, eu vim para cá, eu estou aqui, mas eu não vou tomar decisão, eu não quero tomar decisão, eu tenho raiva de quem decide. Aliás, eu estou indeciso. E eu preciso lhe dizer que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Mas com respeito a Jesus, isso é impossível, porque foi Ele quem disse: quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. É por isso que a partir do versículo 6, João vai nos apresentar 3 decisões em relação a Jesus. A primeira delas está nos versos 6 a 9, vejamos. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Essa é a decisão de João Batista, o precursor do Messias. A Bíblia diz que o último profeta do Velho Testamento, Malaquias, profetizou em torno de 400 anos antes de Cristo. Portanto, entre Malaquias e João Batista, nós temos um período de 400 anos. Nós chamamos esse período de período interbíblico, ou de silêncio profético. Tinha templo, tinha música, tinha festa, tinha sacrifícios, mas não tinha a palavra de Deus. Lucas 3:2 diz que depois então de 400 anos, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Todo vale vai ser aterrado, todo monte vai ser nivelado, todo caminho torto vai ser endireitado, todo caminho escabroso será aplanado, e então toda a carne verá a salvação de Deus. Diz a Bíblia que as multidões reunidas no deserto começam a pensar, a cogitar, e concluem que esse João não é precursor do Messias coisa nenhuma, ele é o próprio Messias. E está escrito lá que todos passaram a pensar dessa forma. Como nós estamos num ano eleitoral, me permita usar a figura da política. Eu acho que todos os votos dados à candidata Messias foram dados a João Batista. Nenhum voto em branco, nenhum voto em nulo. E essa cogitação unânime das multidões foi traduzida numa pergunta sutil, perigosa, que beija os ouvidos de João Batista com aquela voz aveludada do sibilo da serpente. E a pergunta foi esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí. Olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Muitos já tinham se levantado dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Se João tivesse engolido essa isca venenosa, ele teria pensado assim: bom, gente, quer dizer, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Nunca ninguém juntou tanta gente no deserto como eu. Aliás, se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem no meu lado. Não, ele não engoliu a isca venenosa, não, ele foi categórico: eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou sequer digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. A primeira decisão em relação a Jesus foi reconhecer que só ele recebe a honra,
a glória e o louvor pelos séculos eternos, porque toda a glória dada ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação para Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A segunda decisão está aí nos versos 10 e 11, confira comigo. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. É muito curioso, queridos pastores, que nesse versículo 10, a palavra mundo aparece 3 vezes. E na língua grega, a língua original, é a mesma palavra, cosmos, cosmos, cosmos. Mas nas 3 vezes que a palavra aparece no mesmo versículo, cada vez que aparece, tem um significado diferente. O verbo estava no mundo, que mundo? Mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele, que mundo? Mundo físico, material. O mundo não conheceu, que mundo? Mundo das pessoas. Então, ler sua Bíblia, preste atenção. Às vezes uma mesma palavra, é repetida num mesmo versículo, pode ter significado diferente. Mas ele deixa claro no versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. De quem ele está falando? Do povo judeu, do povo de Jesus. E não o receberam por quê? Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Por falta de evidências? Não, por falta de fé. Porque todo o Antigo Testamento, irmãos, aponta para Jesus. Jesus é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Jesus é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Jesus é representado por aquela coluna de fogo, por aquela coluna de nuvem. Jesus é representado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Jesus é representado pelo Cordeiro da Páscoa. Jesus é representado pelo tabernáculo. Jesus é representado pela Arca da Aliança. Jesus é representado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Jesus é representado pelo templo. Jesus é representado pelas festas. Jesus é representado pelos sacrifícios. Jesus é representado pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele é a realidade. Na plenitude dos tempos, ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei. O verbo se fez carne e ele andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberão. Deus tem me dado a oportunidade de levar caravanas a Israel praticamente todos os anos. E uma das coisas ainda muito difíceis e tristes até, é de você chegar no Muro das Lamentações, e você vai encontrar crianças, jovens, homens, mulheres, velhos, orando fervorosamente, aguardando ainda o Messias, que já veio há 2000 anos, na pessoa de Jesus de Nazaré. Cuidado para que você, diante de tanto conhecimento, ainda rejeite a Jesus. Porque como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? É por isso que agora, João vai nos apresentar a última decisão, a terceira decisão, com respeito a Jesus, nos versos 12 e 13. É a aceitação de Jesus. E notem vocês que o verso 12 começa com o que nós chamamos de conjunção adversativa. Mas, em virtude da rejeição de Israel, está escrito, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pergunta é, todos quem? Todos quanto? E a resposta é, todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos governantes, todos governados, todos religiosos, todos ateus, todos daqui, todos dali, todos dalém, não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus.
É óbvio, portanto, que nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus é uma coisa natural. Ninguém é filho de Deus porque nasce num país chamado cristão. Ninguém é filho de Deus porque nasce numa família chamada cristã. Ninguém é filho de Deus porque frequenta uma igreja chamada cristã. Ser filho de Deus é a coisa mais radical que pode acontecer na sua vida. Ser filho de Deus significa você ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Significa ser nova criatura. Então, no verso 13, João vai esclarecer melhor o que significa ser filho de Deus. E ele vai mostrar para nós o que não significa ser filho de Deus. Ele diz assim, os quais não nasceram do sangue. O que significa isso? Significa que ser filho de Deus não é uma experiência hereditária. Há um ditado popular, muito conhecido aqui, filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para ser filho de Deus tem que nascer de cima, nascer do alto, nascer da água, nascer do Espírito, nascer de novo. Segundo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. O que significa nem da vontade da carne? Significa que nenhum de nós tem competência para nos autoproclamarmos filhos de Deus. Ou seja, a salvação não está na sua mão, não está na minha mão, não está na mão da igreja. A salvação está na mão de Deus. Só o próprio Deus pode nos fazer seus filhos. E a exigência que ele requer é: todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então imagine comigo, vocês que moram numa região praiana, das mais belas do Brasil, chegue um feriado longo e você quer um clima de montanha. Gravatá, por exemplo. Aí você vai para aquela região bucólica, aquele arvoredo frondoso com a sua cabeleira esvoaçando pelo vento, aquela grama verde farfalhante, aquele regato de águas cristalinas rasgando as entranhas de um deserto engrinaldado de flores, os pássaros a cantar, as borboletas a encher o espaço de tantas cores, aquelas flores mimosas exalando o inebriante perfume das suas pétalas aveludadas, e de repente aquela brisa gostosa tocando o seu rosto, e você inebriado de tanta beleza e perfumes, diz assim: que maravilha, quer saber de uma coisa? A partir de agora, eu me faço filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível. Impossível. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. Mas o texto diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que significa isso? Nem da vontade do homem. Que nenhum ser humano, por mais ilustre que seja, tem competência para dizer para você: seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem João, nem o Papa, nem o sacerdote, nem o missionário, nem a igreja, nem qualquer conselho eclesiástico tem esse poder. Só o próprio Deus tem esse poder de fazer esse milagre na sua vida, fazer de você seu filho. E o que ele requer? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então João vai nos levar ao final da sua análise, no versículo 14. Eu não sei quantos irmãos já leram a obra de Atanásio. Atanásio foi o grande campeão da ortodoxia no primeiro concílio geral da igreja em Niceia, em 325, quando a igreja estava ameaçada pelas heresias do presbítero Ário de Alexandria, e ele defende a divindade de Cristo. E ele escreveu um livro, que está em português, pastor Hélio, Encarnação. E ele diz: encarnação é o maior mistério do cristianismo. E é mesmo, se não vejamos. O que está escrito aí? E o verbo se fez carne. E a pergunta é: que verbo? E a resposta é: o verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente.
O verbo que é Deus, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, maior que tudo quanto Ele criou. E agora Filipenses 2,6 diz que Ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, Ele a si mesmo se esvaziou. E Ele foi se esvaziando, e se esvaziando, e se esvaziando, a ponto de transformar-se num zigoto, num embrião, num feto, num bebê, que nasceu de uma virgem, foi enfaixado, colocado num coxo de animal, uma manjedoura. Aquele bebê era o Criador do universo. Ele não veio para ficar longe de nós, não, Ele veio para ficar entre nós. Ele vestiu pele humana, Ele calçou as sandálias da humildade, Ele pisou o nosso chão, Ele comeu o nosso pão, Ele bebeu a nossa água, Ele chorou a nossa lágrima, Ele sentiu a nossa dor. Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro o nosso pecado, Ele morreu para os nossos pecados, Ele ressuscitou para a nossa justificação, Ele voltou para o céu, Ele derramou o Espírito Santo, Ele está sentado no trono, e Ele voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Mas Ele veio cheio de graça e verdade, nos pegou sujos, contaminados, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, e Ele nos limpou, e Ele nos lavou, e Ele nos restaurou, e Ele nos exaltou, e Ele nos fez assentar com Ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. E João conclui assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu acho que todos vocês que leem as Escrituras, que têm a boa instrução da palavra, sabem que glória não é um atributo de Deus, como o é a santidade, a justiça, a misericórdia. Glória é um termo teológico que significa todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo. Quando Deus mandava um profeta lá no Velho Testamento, Ele enfatizava ou a santidade como Isaías, ou a justiça como Amós, ou a misericórdia como Oséias. Mas quando Jesus veio, Ele não veio para enfatizar aquele atributo, Ele veio para revelar Deus. Por quê? Porque Ele era a exata expressão do ser de Deus, Ele era o próprio resplendor da glória. Por isso Ele diz que quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um, porque nele habitou toda a plenitude da divindade. Então, está provada a tese de João: Jesus é Deus. Mas com a permissão do nosso amado pastor, eu preciso, antes de encerrar, fazer duas aplicações. A primeira delas, o que me impressiona em João, é que quando ele vai para o restante da sua obra, ele segue a mesma toada, como um escritor de escola, provando a tese da mesma maneira que provou na introdução. Ou seja, Jesus é Deus, primeiro porque Ele faz as mesmas obras de Deus. O que é que João vai fazer? Ele disse lá no final da obra que se tudo que Jesus fez fosse registrado numa linguagem hiperbólica, no mundo inteiro não caberiam os livros. Mas Ele vai fazer o quê? Selecionar 7 milagres. Por que 7? Número da perfeição. Para provar o quê? Se Ele faz as obras de Deus, então Ele é Deus. Primeiro milagre, capítulo 2, Ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, Ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, Ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, Ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, Ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, Ele cura o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, Ele ressuscita Lázaro. Você faz as obras de Deus, então Ele é Deus. Está provada a tese de João. Segundo lugar, Ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer? João vai selecionar 7 declarações de Jesus: eu sou, o que disse lá em João 8,58. E eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés no Sinai, é o Deus Javé, é o Deus Yavé, de onde vem a palavra Jeová. Vocês sabem que Jeová é a formação de 2 nomes de Deus. As consoantes de Javé com as vogais de Adonai formam o nome Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. O que João vai fazer? Selecionar 7 declarações de Jesus: eu sou. Primeiro,
João 6,35, eu sou o pão da vida. Segundo, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceiro, João 10,9, eu sou a porta. Quarto, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinto, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexto, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sétimo, eu sou a videira verdadeira, João 15,1. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João, Jesus é Deus. Mas a segunda aplicação, e eu termino aqui, para mim é um grande mistério. Porque dessas 7 declarações, uma delas Jesus compartilha com a igreja. Por exemplo, ele disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Mas ele disse em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Agora preste atenção. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o pão da vida. Quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Nunca disse isso para a igreja. Também Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a porta, quem entrar por vós será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele nunca disse isso para a igreja. Como Jesus nunca disse para a igreja assim, vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Como ele nunca disse para a igreja também, vós sois a ressurreição e a vida, e quem crer em vós nunca mais morrerá eternamente. Ele nunca disse isso para a igreja. Também nunca disse para a igreja, vós sois o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Como nunca disse para a igreja, vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso para a igreja, mas ele disse, eu sou a luz do mundo. E ele disse, vós sois a luz do mundo. Como entender este mistério? Para esclarecer o mistério, me permitam 2 perguntas. Primeira delas, o sol brilha? E a resposta é, sim, o sol brilha. E por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Jesus é a luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, a luz verdadeira, porque ele é o sol da justiça. Ele tem luz própria. Segunda pergunta, a lua brilha? E a resposta é sim, a lua brilha, mas a lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Agora entendamos, a igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha na medida em que ela reflete a luz de Jesus, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Então sabe qual é o papel da igreja Assembleia de Deus Seara? Sabe qual é o papel de todas as igrejas representadas aqui nesta noite? É sairmos pelas ruas, pelas praças, pelos becos, pelas avenidas, pelos salões dos governantes, pelas escolas, pelas universidades, pelos hospitais, pelo comércio, pela indústria, pelo campo, levando essa luz e deixando esta luz brilhar, porque só Ele, Jesus, o verdadeiro Deus, feito carne, recebe a honra e a glória e o louvor, agora e pelos séculos eternos, aleluia, amém.